Fala pessoal, bom dia. Então, estamos aqui mais uma vez, né, iniciando essa semana para falar um pouquinho, dando continuidade, né, aos nossos estudos, ao nosso objetivo. E aí, na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre os vírus, falamos das características gerais desse ser, né? Falamos também sobre algumas viroses, isso é, algumas doenças que são transmitidas através desses patógenos, né? E dando continuidade a essa linha de raciocínio, a gente vai falar sobre indivíduos pertencentes ao reino Monera, beleza? Então vamos dividir esse assunto em dois vídeos, tá? É importante a gente saber que a gente vai trabalhar com os capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Esse primeiro vídeo é total voltado ao capítulo 7, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre as principais características desse reino, né? Ok? Então, pessoal, vamos lá. Dando continuidade aí, as bactérias, né? Alguns organismos pertencentes ao reino Monera, diferente dos vírus, os seres que pertencem ao reino Monera são considerados seres vivos. Isso porque esses seres são constituídos por célula, beleza? Então, se a gente continuar na classificação por reinos, né, 5 reinos, dos 5 reinos, o reino Monera é o único que apresenta organismos, tá, que são formados por células procariotas, beleza? Só para a gente poder relembrar um pouquinho, as células procariontes, elas têm uma característica exclusiva, elas não apresentam carioteca, belezinha? Diferente de todos os outros 4 reinos, o reino Monera é constituído por seres procariontes, tá? Além disso, pessoal, são seres unicelulares, isso é, formados por uma única célula que vão se agrupar, tá, para formar uma colônia, pessoal. As bactérias também podem ser classificadas de acordo com a produção de energia, tá? Então, as bactérias elas podem ser autótrofas, tá? E também podem ser heterótrofas, beleza? As bactérias autótrofas, isso é, aquelas que conseguem produzir a sua própria energia, elas podem ser do tipo que faz fotossíntese, isso é, que aproveita a energia luminosa para produzir energia, tá? Para o seu organismo, ou de quimiosintética, tá? Que aproveita material inorgânico do próprio substrato, tá? E vai produzir energia para esse organismo, beleza, pessoal? Então, como representante das bactérias fotossintetizantes, a gente tem as cianobactérias, tá? Inclusive, são muito importantes porque garantem aí a circulação do oxigênio no nosso organismo, no nosso ambiente, tá, pessoal? Então, as bactérias heterotróficas, tá? Isso é, aquelas que não conseguem produzir o seu próprio alimento, elas podem podem se apresentar de 3 formas, tá? Elas podem parasitar um organismo, garantindo ali a sua sobrevivência, mas também causando algum tipo de prejuízo no seu hospedeiro, beleza, pessoal? Elas podem ser saprófilas, tá? Isso é, se aproveitam de restos de matéria orgânica, ou elas podem simplesmente se apresentar numa relação mutualística. Isso acontece muito, por exemplo, com as bactérias que ocupam parte do nosso sistema digestório, né? A porção final, por exemplo. Muitas dessas bactérias, elas aproveitam a matéria orgânica que está sendo de alguma forma desprezada, mas elas também participam desse processo de digestão no nosso organismo, tá? Essas bactérias, que são bactérias simbióticas, elas não agridem o nosso organismo, tá?
Muito pelo contrário, a gente precisa dessas bactérias para poder garantir aí uma melhor relação, tá? Principalmente participando do nosso metabolismo, pessoal. As bactérias, elas podem ser classificadas também quanto à necessidade do oxigênio, tá? As bactérias que têm a necessidade da presença de oxigênio, elas são classificadas como bactérias aeróbias, beleza? Mas a gente também tem bactérias que sobrevivem sem oxigênio ou numa concentração muito baixa de oxigênio. São as bactérias anaeróbias, ok, pessoal? Quanto às formas, as bactérias podem se apresentar como cocos, tá? Quando essa bactéria ela apresenta só uma esfera, por exemplo, a gente consegue ver isso bem visivelmente, sabe? É muito evidente a presença dessas bactérias, o formato dessas bactérias no microscópio. Então elas podem se apresentar em cocos, a circunferência, diplococos, quando, né, os dois cocos estão muito alinhados, tá? Podem se apresentar como streptococcus, quer dizer, um filamento aí, um segmento de cocos. Também podem se apresentar de uma vírgulazinha chamada de vibrião. Ela é a bactéria que, por exemplo, que causa a cólera. É muito evidente também esse formato. Pode ser apresentado na forma de bastonete, tá, pessoal? Essa forma de bastonete é chamada de bacilo, beleza? Também pode se apresentar como espiroqueta, tá? E estafilococos. Estafilococos são vários cocos, mas como se fossem um formato de um cacho de uva, tá? Falei para vocês que as células desses organismos, elas se apresentavam de forma diferenciada, não é isso? Então, apesar disso, algumas estruturas dessas células são semelhantes às das células eucariontes, beleza? Como, por exemplo, a membrana plasmática e o citoplasma, tá? Além da membrana plasmática, as bactérias, tá? Elas apresentam uma parede celular, parede essa constituída de peptidoglicano. Lembra lá da parede celular do vegetal? Parede celular do vegetal, celulose. Parede celular das bactérias, peptidoglicano, beleza, pessoal? Além disso, as bactérias, elas apresentam material genético, elas têm DNA, elas não possuem esse DNA protegido por carioteca, mas DNA ela tem sim, tá? Não esqueçam disso. O DNA das bactérias estão disperso no citoplasma, tá? É um DNA circular e ele recebe o nome de nucleóide, beleza, pessoal? Esse é o DNA principal, é um DNA que faz transcrição, isso é, ele produz RNA, tá? Ele faz replicação normalmente, isso é, ele duplica esse material genético durante o processo de reprodução dessas bactérias. Ele só não está protegido por carioteca, beleza, pessoal? Além desse DNA, desse material genético, as bactérias possuem um DNA extra, tá? Chamado de plasmídio. É um DNA circular, tá? Inclusive, essas bactérias, quando elas se comunicam com outras bactérias, tá? Quando elas se juntam com outras bactérias, elas podem trocar esse material genético, o material genético bacteriano, mas não aquele DNA principal, aquele nucleóide não. Elas vão trocar esse plasmídio. Além de DNA, de plasmídio, as bactérias também possuem ribossomos, tá? No seu material intracelular, lá mergulhado no citoplasma, beleza? E muitas dessas bactérias apresentam flagelo,
para melhorar o seu processo de locomoção, ok? E além desse flagelo, algumas bactérias apresentam fímbrias, tá? Ou pili, também chamado de pili sexual. São através dessas fímbrias, tá? Como se fossem pelinhos ao redor da membrana plasmática. É através desse pili que elas trocam esse material genético, esse plasmídio, com outras bactérias. É um processo de comunicação, mas também pode, não necessariamente, mas pode se chamar como uma conjugação sexual, vamos colocar assim. Ok, pessoal? As bactérias, elas impreterivelmente, isso é, em geral, tá? Elas se reproduzem por cisparidade, tá? É um processo de divisão binária. Uma bactéria possui uma invaginação, tá? Na sua membrana plasmática. Essa invaginação recebe o nome de mesossoma, tá? E aí, depois da duplicação do material intracelular, ela tem a sua membrana plasmática invaginada e aí elas se separam. Só que esse processo é muito rápido, beleza, pessoal? Então, as bactérias, elas se reproduzem de uma forma, meio que uma progressão geométrica, né? Uma se multiplica, se divide em duas, que se divide em quatro, que se divide em 8, e assim sucessivamente. O processo reprodutivo das bactérias é muito rápido, tá? As bactérias, elas têm algumas importâncias no meio, beleza? Por exemplo, juntamente com os fungos, elas possuem um papel de decompositores, beleza? Isso lembra lá das saprófilas? Elas devolvem, reciclam o material orgânico, tá? E devolvem esse material orgânico para a natureza. Também muito utilizado na indústria alimentícia, né? Quem nunca tomou aquele Yakult lá cheio de lactobacilos vivos? Lembra dos bacilos, bastonetes que a gente tem? Então, são bactérias que atuam no sistema digestório, principalmente melhorando esse processo digestório, tá? Também tem bactérias sendo utilizadas na engenharia, na ciência de modo geral, na biotecnologia, tá? Aquelas bactérias que eu já falei, que são simbióticas, tá? E principalmente por participarem de alguns ciclos biogeoquímicos, como o ciclo do nitrogênio, beleza, pessoal? A gente pode dizer que as bactérias, elas conseguem de alguma forma, tá? Participar do meio que nós vivemos. E principalmente, pessoal, a gente precisa entender que essas bactérias, elas são importantes, mas elas precisam ser controladas, tá? Em relação às doenças que são causadas por essas bactérias, quer dizer, as bacterioses, o controle se dá pelo medicamento, né, comum chamado antibiótico, beleza? A gente continua falando no próximo vídeo, mas a princípio é importante a gente entender que as bactérias, elas estão num volume muito grande, inclusive no ambiente que nós vivemos, tá? Na superfície corpórea, no interior do nosso organismo, existem bactérias, tá? que são patogênicas, isso é, que causam doença, mas tem outras bactérias que não são patogênicas. Então, o ato de você, por exemplo, remover todas as bactérias do seu organismo pode causar um desequilíbrio no seu organismo, tá? E a gente fala sobre essas bactérias no próximo vídeo, beleza, pessoal?